Levante a sua Bíblia aberta em Atos 7,17. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, no momento que eu abri a boca é minha, mas que as palavras sejam dirigidas do Senhor. Que o Senhor fale com todos os sinceros, que de coração aberto vieram te ouvir. Usa a minha boca e abençoe. Que essa palavra possa, no nome de Jesus, meu Deus, abençoar todos que ouvirem. Abre o entendimento, que o bloqueio dessa mente seja arrancado, que o mal não consiga bloquear, e que nada do que for falado se perca. E quem crê diga amém. Agora preste bastante atenção. Estevão estava pregando e ele estava contando a história de Moisés e do povo de Israel. A Bíblia diz assim em Atos 7,17: aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Eu quero que você leia de novo isso aí e grave isso. Aproximando-se, porém, o tempo de quê? Da promessa que Deus tinha feito a Abraão. O povo cresceu e se multiplicou aonde? No Egito. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não, olha aqui, ó. Aproximando-se o tempo da promessa se cumprir. Quem nos fez a promessa é fiel e não falha. Diga, quem fez a promessa é fiel e vai cumprir. Eu creio nas promessas de Deus. Estava perto da promessa se cumprir, e quando chegou perto da promessa se cumprir, o povo começou a se multiplicar no Egito. Não vai ser no seu tempo, no meu tempo, vai ser no tempo certo, no tempo de Deus. Não fique ansioso. Agora vamos falar o que acontece antes da promessa se cumprir e o que acontece depois que a promessa se cumpre. A Bíblia diz assim, versículo 18: até que se levantou outro rei, que não conhecia quem? A José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Olha para mim, por favor, entenda isso. Quando José foi para o Egito, Deus tirou ele de escravo e colocou como governador. Deus tem poder para fazer isso. Deus tirou Davi de trás das malhadas e colocou como rei de Israel. Deus pode tirar você da sua situação e te levar à honra, à vitória, porque Ele é Deus, Ele é grande. Diga, Deus pode tudo. Tem coisas que o homem pode, tem coisas que nenhum homem pode, por mais poder que ele tenha, mas tem coisas que só Deus pode. Amém? E que aconteça na sua vida aquilo que só Deus pode, para Ele mostrar que Ele é Deus. Então José, ele tinha uma credibilidade com aquele faraó. Mas, conforme morriam, vinha outro, e esse não considerou a José, e ele usou de astúcia. Preste atenção, você vai encontrar no seu caminho pessoas que vão usar de malandragem. Por isso que a pessoa de Deus, você não consegue enrolar ela, porque ela ora antes de fazer as coisas. Ela é viva no que está fazendo. Ela não acredita em todo mundo fácil. Ela não assina qualquer coisa. Ela desconfia das coisas muito fáceis. Quando a pessoa é de Deus, você não engana ela não. Porque se ela está bem com Deus, ela ora a Deus. Deus deixa ela inquieta. Ela não cai nos golpes.
E não fique preocupado com as pessoas que usam de falsidade, de astúcia, porque nenhuma arma forjada vai prosperar contra você. Nenhuma língua mentirosa, bajuladora, caluniadora vai prosperar contra você. Não fique preocupado com o mal, porque a promessa vai se cumprir. E se alguém usar de malandragem com você, ainda que use de malandragem, Deus transforma em vitória para você. Amém? Você tem um Deus, diga eu tenho um Deus. Agora ele usou de malandragem. Aí diz assim a Bíblia, parei no versículo 19, não é isso? Diz assim, não, versículo agora 20. Nesse tempo difícil, nasceu quem? Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Olha para mim, por favor. Aprenda, sempre em momentos difíceis nascem oportunidades. Sempre na dificuldade tem oportunidade. Enxergue as oportunidades, agarre as oportunidades que Deus te dá, não despreze. Sempre nas dificuldades tem alguma oportunidade aparecendo. Consiga enxergá-las e aproveitá-las. Nasceu Moisés no momento difícil, ficou 3 meses com os pais. Aí diz assim, versículo 21, e sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e o quê? E obras. Entenda isso, por favor. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. No processo, até a promessa de Deus se cumprir na sua vida, você vai precisar, muitas das vezes, se afastar de coisas e de pessoas que você ama e que você não quer. Mas devido ao processo, é necessário. Tem gente aqui que a filha está estudando em outro país, o filho está estudando fora, dá saudade, mas é necessário. Deus está preparando ele para alguma coisa grande. Tem gente aqui que o marido está tendo que trabalhar muito, e você está ficando muito distante, porque ele está pegando estrada, ele está viajando muito, está difícil, mas é o tempo do processo, até a promessa o quê? Se cumprir. Tem gente que teve que se desfazer de um carro, teve que se desfazer de uma casa para poder investir, mas é o tempo do processo, porque quando a promessa se cumprir, tudo que se afastou volta. Amém? A mãe de Moisés teve que se afastar de Moisés, e ele estava sendo preparado no Egito, mas depois que a promessa se cumpriu, ela ficou junto com o filho e a família dela. Mas naquele período teve que ter um afastamento, era necessário. Então não seja uma pessoa sentimental, que fica chorando porque perdeu a casa, porque perdeu o carro, porque teve que vender, porque seu filho está longe, porque a situação está dura. Isso faz parte do processo. Amém? Você já deve ter comido comidas que, se você acompanhasse o processo dela sendo feita, você não ia comer, porque o processo é feio, mas a comida fica gostosa. Já aconteceu isso com você? Comigo também. Uma vez eu comi uma comida tão gostosa na casa de um familiar meu, que eu fui perguntar, como é que é feito isso? Melhor só não saber não. O processo é difícil, mas depois fica bonito. O problema é que as pessoas querem ser honradas sem passar no processo. As pessoas querem ser honradas no tempo dela, mas a promessa vai se cumprir no tempo de Deus. Aguarde, confie e fique firme na sua fé. E se precisar se afastar de pessoas que você ama, de coisas que você não queria abrir mão, não tenha medo de abrir mão, porque depois volta para você melhor. Amém? Aí diz assim, até aí você entendeu? Versículo 23, vê se tem alguém dormindo aí do seu lado, dá um toque aí. Dá um toque aí, só dá um toque. Se ela estiver dormindo, ela vai dizer, não estou não. É para te ajudar, tá? Eu sei que tem gente que trabalhou o dia inteiro, mas por favor, não durma não. Diz assim, e quando completou a idade de quantos anos? 40
anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de quem? De Israel. E vendo maltratando um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando quem? O egípcio. Vamos tocar de novo nesse assunto. Olha para mim, por favor. Moisés pensou o seguinte: olha o que Moisés pensou. Agora estou preparado, eu vou lá e minha família vai me entender. A minha família vai te compreender. Entenda uma coisa: enquanto a promessa não se cumpre na sua vida, tem familiares seus que não vão te entender. Tem familiares seus que vão te criticar por causa da sua fé. Tem pessoas da sua própria família que não vão te enxergar como você é, uma pessoa de Deus. Eles só vão reconhecer que você é de Deus depois que a promessa o quê? Se cumprir. Não queira apoio deles. Você não vai ter apoio, não fique esperando apoio da sua família no momento do processo, porque muitas das vezes não vem. Então Moisés pensou: eu vou chegar lá e eles vão me entender. E eles não entenderam. E Moisés viu um egípcio maltratando o povo de Deus, e ele foi e matou o egípcio. Cuidado, hein? Aprenda aqui uma lição. Tem coisas que é horrível você ouvir, tem coisas que é horrível você ver, mas tenha paciência para você não fazer besteira e piorar a sua situação. Tem coisa que não é bom você ouvir, mas tenha paciência, não perca a sua razão, não perca a sua cabeça. Tem coisas que não é bom você ver, te faz mal ver, mas Deus está permitindo, tenha paciência. Amém? Cuidado com o seu emocional, cuidado com o seu desequilíbrio e com as coisas que dá vontade. Porque tem coisa que dá vontade, mas vontade dá e passa. Aí diz assim, parei no versículo 25. E ele cuidava que os seus irmãos o entenderiam. Já li esse, não foi? Não. Entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles o quê? Não entenderam. Não tem problema que as pessoas não estão entendendo. Fica preocupado não. Daqui a pouco elas vão entender. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los o quê? A paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constitui o príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem matastes o quê? O egípcio. Olha para mim, por favor. Ele foi levar paz. Tem gente que não te entende. Você está falando as coisas para o bem dela. Você quer levar paz para a pessoa, mas a pessoa não te entende. O que você pode fazer? Você quer dar conselho para o bem, mas a pessoa não quer ouvir. E Moisés chegou lá e falou assim: ó, vocês são irmãos, estão brigando por quê? Não tem necessidade. Aí um falou para ele: vem cá, quem te colocou como juiz? Quem te colocou aqui como príncipe? Nós já vimos testemunhos aqui de gente que trabalhava numa empresa e foi dar um conselho para a amiga de trabalho, a companheira de trabalho. Você está pensando que você é a dona da empresa? Você está pensando que você é o quê? Hoje ela é dona da empresa. Ela nem estava pensando nisso, mas Deus já sabia o que ia fazer. E falaram para Moisés: você é príncipe? Você é juiz? Ou você quer nos matar como ontem você matou o egípcio? Em outras palavras, eu vi. E o diabo, ele sempre vai trabalhar jogando na sua cara o seu passado. Você pode já ter feito muitas besteiras na sua vida, mas tem chance para você, daqui para frente faça tudo certo. Mas o mal sempre vai jogar na sua cara o passado. O mal sempre vai querer trazer à tona os seus erros. Moisés errou. Então eles falaram: olha, eu vi que você matou. Eu vi. Quando falarem sobre o seu passado, não esquenta a cabeça não. É porque eles não sabem que Deus está te transformando, que você está mudando. E Moisés teve que fugir por causa disso, porque ele se precipitou. Ele quis fazer a coisa do jeito dele, ele quis fazer a coisa na hora dele, ele perdeu a cabeça. Não perca a cabeça. Aí a Bíblia diz assim para terminar: e esta palavra fugiu quem? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou o quê?
2 filhos. Olha para mim, por causa daquela palavra, ele teve que fugir. Perna para quem te quer. Foi para Midian. Ele pensou o seguinte, ó, já está vazando aí que eu matei o egípcio, se cair na boca de Faraó, estou perdido. Vou embora, fugiu. Foi para bem longe. Aí a Bíblia diz assim, ó. E completados 40 anos, apareceu-lhe quem? O anjo do Senhor no deserto. Aonde? No Monte Sinai. Aonde mais? Numa chama de fogo no meio de uma sarça. É incrível como Deus, olha aqui, como Deus escolhe pessoas simples. Às vezes você fica assim, mas eu não estudei, eu não tenho aparência, isso, aquilo. Deus escolheu você, acabou. Deus escolheu uma sarça seca. Deus escolheu um monte que não tinha muita expressão. Ele não escolheu o Everest, o Mont Blanc. Ele escolheu o Sinai, no meio do nada, do deserto. Ele escolheu uma sarça. Diga, ele me escolheu. Acabou. Ele escolheu você, e daí? Ele me escolheu, ele te escolheu. Moisés tinha fugido, e ele estava lá com 2 filhos, com a família dele, e de repente no Monte Sinai, ele tem uma experiência com Deus. Olha que coisa forte tem aqui, ó. Versículo 31. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigido o quê? A voz do Senhor. Olha para mim, por favor. Um dia desse o rapaz falou assim para mim, pô bispo, tanta gente está falando tanta coisa para mim, um manda embora de São Paulo, outro manda não sei o que lá, outro... Eu falei, vem cá rapaz, você ouve quem? Você é esse tipo de pessoa que ouve todo mundo, é? Cada um vai falar uma coisa, vai ficar doido. Ninguém dá palpite na minha vida não, eu ouço a voz de Deus e acabou. Cuidado, você que fica ouvindo todo mundo, você quer que todo mundo te dê conselho, você fica procurando saber na boca de todo mundo a direção a seguir. Vai ouvir Deus. E Deus falou com Moisés. Diga, Deus fala. E quando Deus fala, nosso espírito acalma, porque Ele nos dá a direção o quê? Certa. Aí Ele diz assim, versículo 32, dizendo, eu sou o Deus de quem? De teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é o quê? É terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora pois vem, e enviar-te-ei aonde? Ao Egito. Aprenda aqui uma lição, olha para mim por favor, para você entender. Deus se revelou para ele, como Jesus um dia se revelou para mim. O Espírito Santo revelou Jesus para mim, e eu quero que você também tenha essa revelação. Eu quero também que você tenha essa experiência com Jesus, porque quando você tiver uma experiência com Jesus, vai ser diferente. Ali era o Moisés, até ele ter um encontro com Deus. Quando ele teve um encontro com Deus, passou a ser outro Moisés. Quando você tiver um encontro com Jesus, claro que você vai enfrentar lutas. Jesus passou por lutas? Passou. Jesus passou por tempestades? Passou. Você vai passar também. Jesus passou por deserto? Você vai passar também. Jesus teve Judas no caminho dele? Teve. Você vai ter Judas no seu caminho também? Ou você acha que não vai ter? Você vai ter Judas, você vai ter traidores. Na sua caminhada, aprenda uma coisa: você vai dar valor a pessoas que você pensa uma coisa acerca dela, e na sua dificuldade você vai ver que ela não é nada disso. E você vai ver que você não deu valor a pessoas que na dificuldade vai estar com você pelo que você é, não pelo que você tem. Você vai ter Judas, você vai ter traições, você vai ter decepções na sua caminhada, mas no final você vence. Entenda, por favor. Deus se revelou para Moisés e disse assim: Moisés, volte para o Egito. Ele queria voltar? Eu pergunto para você, ele queria voltar? Escute isso, por favor. Você não deve medir forças com Deus. Quando Deus pedir para você voltar para algum lugar que você foi humilhado, envergonhado, não tenha medo, porque você volta para Ele te exaltar. Às vezes Deus fecha até portas
para ver se você enxerga o que Ele quer que você faça, a direção que Ele quer te dar, e você de repente não está enxergando. Hoje a mulher falou aqui à tarde que ela perdeu o emprego, e ela tinha um medo de trabalhar para ela, um medo. Ela abriu o negócio dela, hoje estava aqui agradecendo a Deus, terminando o ano, arrebentando e feliz da vida, porque ela entendeu a direção que Deus queria dar para ela. Vença seus medos, vença seus traumas. Ah, mas eu me dei muito mal com isso. Mas agora com Deus você pode fazer diferença. Vamos ler aqui, para terminar, versículo 35, só mais 2 versículos. A este Moisés, ao qual havia negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou quem? Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe apareceu aonde? Na sarça. Agora vá para o 36. Foi este que os conduziu para fora, fazendo o que? Prodígios e mais o que? E sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto. Por quantos anos? Por 40 anos. Olha para mim, aqui a promessa tinha o quê? Se cumprido. Aqui as pessoas que falou: você pensa que você é o quê, Moisés? Viu que Deus honrou ele. Aqui a conversa era outra. Aqui ele não precisou mais ficar distante da família, porque estava todo mundo perto. Ele voltou para o lugar aonde ele tinha sido humilhado, mas voltou para ser exaltado. Deus queria ser exaltado através de Moisés no Egito. Se Deus te leva para lugares que você não quer ir, é para Ele ser exaltado lá, porque Ele quer ser exaltado lá, diante daquelas pessoas que de repente é até difícil de conviver, mas com Deus você tem paciência, tem equilíbrio, e você sabe que tem um propósito de Deus ali. No momento em que a promessa se cumpre, as pessoas vão te respeitar, e aquelas que falaram de você vão ver que Deus é contigo. Deu para você compreender? Durante 40 anos Deus fazia sinais, Deus fazia prodígios, Deus fazia coisas maravilhosas na terra, no mar, porque Deus é grande, Deus continua sendo o mesmo, Ele não mudou, Ele é grande. A partir do momento que Moisés teve a experiência com Deus, daquilo que ele fugia, ele começou a encarar. Se Deus quer que você encare uma situação, não tenha medo. Se Deus está te colocando diante de um desafio, não tenha medo, porque com Deus você vence. Ele não conseguiu vencer do jeito dele, no tempo dele, com a força do braço dele, mas com Deus ele venceu. Diga: com Deus eu vou vencer. Fala conosco, meu Pai, através da Tua palavra. Em nome de Jesus, nos oriente. Que essa palavra esclareça o que precisamos entender. Dá entendimento apurado, entendimento espiritual, porque tem gente intelectual que lê a Tua palavra e não entende nada, mas nós queremos entender tudo. Fala conosco e nos fortaleça com essa palavra. Usa a minha boca, meu Pai. Amém. Joel capítulo 1, versículo 10. Acharam? Posso ler? Diz assim: o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o azeite acabou. Versículo 17. Pule para o 17. As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns o quê? Derrubados, porque se secou o trigo. Lê o 18. Como geme quem? O animal. As manadas de gados estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos das ovelhas estão perecendo. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia, deixe só a Bíblia aberta e olhe bem para mim agora, para você poder entender isso aqui. Esse foi um período triste. Esse capítulo 1 de Joel é um período triste, pesado, que o povo de Israel viveu. E tem gente vivendo um período pesado. Escute bem: dentro de casa o clima é pesado, na empresa que não está vendendo nada o clima é pesado. Tem gente que a coisa está pesada para ela, secou tudo.
o pasto secou, as sementes apodreceram, não tinha como recomeçar, não tinha como semear, zerou. Sabe quando zera tudo? Sabe quando não tem mais por onde recomeçar? Sabe quando a pessoa não vê uma saída? Estava exatamente assim, sem saída, humanamente falando. Não tinha um homem que pudesse resolver aquilo. Pasto seco, sementes apodrecidas, e começou a afetar os animais. No passado era diferente, porque a fonte de sustento e de riqueza era agricultura, só agricultura. Hoje, quando mexe no agro, já mexe forte com a humanidade, sim ou não? Quando aconteceu o problema no sul, todo mundo preocupado, porque atingiu o agro, atingiu os pastos, então os animais começam a morrer. Não chovia, e os inimigos vieram com o exército deles e destruíram tudo. A Bíblia fala que o gafanhoto migrador, cortador, destruidor, veio acabando. O que um não destruía, o outro destruía. Uma praga. O povo de Israel estava na contramão de Deus. O povo de Israel estava mal com Deus. Josué ainda alertou o povo de todas as promessas que Deus fez. Deus não cumpriu. Então reconheça Deus, vigie Deus, senão vocês vão ter uma experiência ruim com Deus, de desagrado, de desobediência. Mas o povo falhou, e eu já vi muita gente também falhar nisso, conquistar e ela não reconhecer que Deus que deu para ela, conquistar e não permanecer humilde na presença de Deus, e foi perdendo o que conquistou. Não se brinca com Deus. É muito difícil uma segunda-feira que eu não pegue um testemunho de alguém que estava indo bem e de repente quebrou a aliança e afundou, e aprendeu e depois voltou. É muito difícil. Então é um capítulo pesado. Foi um momento muito feio, onde tudo foi indo por água abaixo. Tiveram muitas conquistas, mas foram perdendo tudo. E tem gente que perdeu tudo. E tem gente que não tem capital de giro, tem gente que não tem estoque, tem gente que não tem nada, tem gente que além de não ter mais nada, foi para empréstimo e não conseguiu se levantar. Olha a situação deles. Agora veja como Deus é misericordioso. Agora no capítulo 2, no versículo 12, o profeta diz assim, ó: ainda assim, ano que vem, mês que vem, na próxima segunda, ainda assim, quando? Agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o quê? O vosso coração, e isto com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal. Olha para mim, por favor, agora. Deixa a Bíblia aberta. O profeta veio mostrando que o problema não estava em Deus, o problema estava no povo. E ele disse: vocês têm uma urgência de se voltarem para Deus. Então agora mesmo se voltem para Deus e rasguem o coração, se derramem. Não pode ser uma coisa superficial. Deus não quer que você lembre dele só aqui dentro da igreja, só dia de segunda-feira. Deus quer ser o seu Deus todo dia. Deus quer te guiar, Deus quer que você viva para Ele. Deus não quer uma coisa superficial, mentirosa. Olha bem para mim, Deus quer que você viva na presença dEle todo dia, a ponto de quando você orar, você não precisar falar: ó Deus, eu entro na tua presença. Não, eu já ando na tua presença, dirigindo, trabalhando, acordando, dormindo, na presença de Deus. É isso que Ele quer. Quando a pessoa, ela entende que tudo depende da vida dela com Deus, porque quando você está bem com Deus, você enfrenta lutas, mas você vence. Você enfrenta guerras,
mas Ele é com você. Mas quando você não está com Deus, Deus deixa você padecer, só para não perder sua alma, só para você não se destruir. Entenda isso, por favor. Deus é fiel, Deus é bom, mas Deus é justo. Ele é justo. E você sabe quem é você diante de Deus. Eu não sei. Eu não sei há quantos anos você conhece a verdade. Eu não sei como é a sua vida lá fora. Talvez você esteja semelhante ao povo de Israel nessa situação. E o profeta ensinou o povo a ir fundo em Deus, a se voltar para Deus, a se converter, a largar a vida errada, a abraçar a fé em Deus. E aí no versículo 18, olha que interessante. Então o Senhor se mostrou o quê? Zeloso da sua terra, e compadeceu-se de quem? Do seu povo. Olha o que ele começou a fazer. E o Senhor respondendo, disse ao seu povo: eis que vos, não ouvi, envio o trigo e o mosto e o azeite, e deles sereis fartos, e vós, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Envio, olha para mim, eu envio. Se você se entregar a Deus, se você depender de Deus, Ele tem poder para enviar clientes, enviar negócios, enviar contratos. Ele pode enviar prosperidade, Ele pode enviar, Ele tem poder para resolver o que está travado, para destravar. Ele tem poder para enviar o que você precisa. Ele é Deus, Ele tem poder para isso. Ele disse: ó, eu vou ter misericórdia, eu vou enviar para vocês o trigo, o mosto, o que está faltando, eu vou suprir, e vocês vão se fartar. Aí olha o que ele diz no versículo 20: mas removerei para longe de vós o que? O exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Olha para mim, o exército inimigo, que ele não tinha condições de vencer. Sabe aquele problema que você não tem condições de vencer? Sabe aquela dívida que você não tem condições de pagar, senão você já tinha pago? Sabe aquele problema que você não sabe mais o que fazer? Deus está dizendo assim, ó, eu tiro, eu removo. Que Deus remova tudo que não preste da sua vida. Ele tem poder para remover, Ele remove. Que Ele remova tudo aquilo que não preste. Que Ele comece hoje, se você rasgar teu coração nessa santa ceia e se voltar para Ele, que Ele comece hoje a remover tudo que não preste dos seus caminhos, da sua vida, porque Ele tem poder. Mas se você não agrada a Ele, Ele deixa. Ele vai remover, se você se entregar para Ele, porque Ele quer você. Deus quer você. Ele não tem dificuldade para te abençoar economicamente, Ele quer você. Aí Ele diz assim, ó, versículo 21, morra de medo, não é não? Diz o que aí? Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Olha para mim, não tenha medo. Por que, bispo, não tem que ter medo? Porque Deus está com você. Mas o senhor não sabe da minha situação, mas eu sei quem é Deus. E se você sair daqui com Deus, porque aqui a pessoa pode chegar cansada, fraca, mal, mas ela tem que sair com Deus. Se você sair com Deus, então você pode ficar tranquilo, você não precisa temer nada. Você pode estar numa situação bem complicada, bem difícil, mas Deus vai livrar você. Amém? Olha o que ele diz, no 22, diz assim, de novo, ó, não tem mais, não é isso? Animais do campo, porque os pastos do deserto vai fazer o quê? Verdecerão. Porque o alvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. Ó, 23, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos
e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, e a temporã e a serôdia. Olha para mim, por favor, o que ele está dizendo? Fica tranquilo, porque tudo que está seco vai florescer, tudo que está morto vai reviver. Deus tem poder para fazer isso. Deixa as pessoas zombarem, deixa as pessoas criticarem. Você já viu o filme do Bispo Macedo? Ele era muito zombado com a mãozinha dele. Sabia disso? Era piada. Muita gente zombava, deixa zombar. Hoje quem não quer que ele coloque a mão e abençoe? Quem pode dizer que onde ele coloca a mão Deus não abençoa? Você já ouviu chamar ele de tudo? Vê se alguém chama ele de derrotado. Porque quando você se entrega a Deus, naquilo que você é zombado, é onde Deus te exalta. Naquilo que você é criticado, perseguido, é onde Deus te abençoa. Amém? Ele abençoa. Nós temos testemunhos aqui de pessoas que eram zombadas quando iam na casa dela por causa dos móveis. Hoje tem loja de móveis. Há quem era zombado porque não tinha fralda para o filho. Hoje tem dinheiro para comprar fralda para o filho. Hoje tem fábrica de fralda. Nós temos pessoas que tinham dificuldades para se alimentar. Hoje tem mercado. Aonde a pessoa era humilhada, hoje Deus exalta. Deixa zombar, porque quem está vendo seco vai ver florescer, quem está vendo morto vai ver reviver, em nome de Jesus. Quem está vendo, fala aí, quem está vendo minha vida seca, vai ver minha vida florescer. Creia nisso. Aí ele diz assim, versículo 24: e as eiras se encherão de quê? De trigo, e os lagares o quê? Transbordarão de mosto e de azeite. Quer dizer, o que está faltando vai sobrar, o que está faltando vai transbordar. Olha a promessa de Deus, olha como a coisa começa a mudar. Olha o versículo 25: e restituí-vos-eis os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Agora olha o que ele disse no 25, olha aí o 25, a parte A: e restituí-vos-eis os anos, os o quê? Sabe para quem é isso aqui? Isso não é para você que enfrentou um problema há pouco tempo, não. Isso não é para você que tem pouco tempo que a situação apertou, não. Isso é para você que está vivendo há anos numa situação difícil, e Deus está prometendo hoje restituir para você. Isso é para você que está enfrentando, não é uma luta que começou em 2025 ou 2024, não. Você está numa peleja já há 5 anos, 3 anos, 10 anos, mas Deus está prometendo que Ele vai restituir para você. Amém? Isso é para você, anos. Porque deve ter alguém aqui que há anos está gemendo, mas Deus está dizendo: se você confiar, se você se voltar para mim, eu vou restituir. E olha o que vai acontecer, e versículo 26: comereis abundantemente e vos fartareis, e depois, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será. Olha para mim, por favor, creia, não vai ser da noite para o dia. Deus ungiu Davi, mas Davi não foi direto para o palácio. Davi foi perseguido por Saul. Davi foi o homem que passou por muitas coisas. Ele teve que conhecer o deserto, escreveu salmos lindos, mas chegou ou não chegou no palácio? Você vai chegar também. Lembra de José? Ele não saiu do dia para a noite, do sofrimento, do Egito, ou da escravidão, da prisão, para o palácio, para ser governador. Ele passou por muitas coisas, teve prisão, teve injustiça, mas ele chegou ou não chegou onde Deus falou que ele ia chegar? Chegou. O bispo Macedo um dia falou uma coisa, disse assim: olha, eu não teria estrutura para ter hoje a responsabilidade e o que a igreja é no mundo inteiro no início do meu ministério.
Deus sabia que eu não tinha estrutura, e se Deus deixasse, eu ia me perder. Se Deus desse, eu ia me perder. Em outras palavras, que Deus tem poder para fazer tudo num dia só, Ele tem, mas Ele não faz para o nosso próprio bem, senão a gente se perde. Lembra do filho pródigo? E da minha herança, pegou a herança precipitadamente. O que é que ele fez? Gastou tudo e se arrebentou, porque as coisas antes da hora vira maldição, a bênção antes da hora vira maldição. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Se Deus está te preparando, se Deus está te amadurecendo, graças a Deus, espere, porque você vai conseguir chegar lá também. Olha as pessoas que ganham fácil, olha as pessoas que ganham na loto, como o dinheiro entra fácil e vai fácil. Deus nunca vai permitir que as coisas sejam fáceis para a gente, vão ser difíceis, mas nós vamos chegar lá. Sabe por quê? Porque nós aguentamos o processo, a luta, as dificuldades, crendo na palavra dEle, para nós darmos valor em cada conquista que nós conquistamos pela fé. Amém? Aprenda isso. Agora, o melhor de tudo, olha o 28 para terminar. Diz assim: e há de ser que depois, não é antes do arrependimento, não é antes de rasgar o coração, não é antes da pessoa se entregar, mudar, depois derramarei o quê? Meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas o quê? Profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Óbvio, depois de tudo que eles fizeram, Deus disse: agora é hora de eu dar o meu espírito, porque só com o Espírito Santo, para você aguentar as guerras, as injustiças, porque Deus pode permitir injustiças. Se Ele quer fazer algo grande, Ele pode permitir, mas se você tem o Espírito Santo, você aguenta. Eles estavam apanhando da vida, sabe por quê? Porque Deus é o Criador da vida, e quando nos afastamos do Criador, a vida bate na gente. Mas quando nos voltamos para Deus, Ele supre tudo e dá do Espírito dEle. Amém? Tenha calma. Bispo, mas até agora nada. Calma, creia. Foi uma guerra até Davi chegar lá, foi uma guerra até José chegar lá, está uma guerra até você chegar nesse patamar que você deseja, mas fique em pé e diga: eu vou chegar lá.